Efésios 4, de 15 a 24. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Oremos. Ó Senhor, fala aos nossos corações. Nossas almas têm sede de ouvir a Tua voz. Instrui a Tua igreja, nós te imploramos. Em o nome de Jesus. Amém. Pense comigo. Você levanta domingo de manhã, a casa cheia, e você vai preparar um bom café da manhã para que todos possamos vir à igreja. E no preparo do café da manhã você tira 10 ovos e pensa em fazer um omelete bem gostoso para a sua família. Do omelete bem gostoso você também vai picar ali, cortar bem cortadinho uma cebola, um pimentão, um tomate, um queijo bem gostoso, para deixar bem caprichado aquele omelete. Todo mundo vai se deliciar naquilo. A obra e o trabalho que você está fazendo já dão água na boca, só de pensar no resultado final. Você junta aquilo tudo e quebra os ovos. E você quebra os ovos como eu quebrei por muito tempo, antes de ser muito bem educado pela minha esposa. Você já quebra os ovos e naquela cena hollywoodiana, você quebra um ovo bonito e já põe direto ali na frigideira. Está tudo muito bem, são 10 ovos. 9 ovos foram quebrados e jogados ali. Mas o último ovo está podre e você joga ali no seu omelete. O queijo é de primeira qualidade. O tomate orgânico, bem fresquinho. Todas as coisas foram feitas da melhor forma possível. Está delicioso. Mas o último ovo, podre. Pense comigo. São 10 ovos. 9 estão bons. Todo o resto está bom. Só um, podre. Você não comeria? O apóstolo Paulo acabou de dizer à igreja, em seu argumento anterior, a respeito de tudo aquilo que Deus faz em favor da igreja, do corpo, da unidade da fé. Como o Senhor Jesus Cristo, tendo morrido, tendo na verdade se encarnado, sido levado à cruz, ressuscitou e subiu aos céus, para agora capacitar de dons os seus eleitos, e ao capacitá-los,
conduzir a igreja de Cristo à perfeita varonilidade de Cristo por meio do ministério da palavra. Coletivamente, todas as coisas feitas e muito bem ordenadas, e a fim de que a igreja seja unida em amor, ele instrui em todos os passos que a igreja deve tomar pelo ministério da palavra de Deus para ser e se manter unida em Cristo. Mas agora, a partir do versículo de número 17, ele chama aqueles que são coletivamente vocacionados a unidos crescerem em Cristo, a que individualmente reconheçam as necessidades das suas vidas e possam agora se despir da sua antiga humanidade e se revestir de uma nova humanidade, mostrando que no conjunto, na unidade, no corpo de Cristo Jesus, todos nós, ao mesmo tempo que crescemos juntos, precisamos também nos desenvolver individualmente. É impossível que uma igreja tenha prosperidade espiritual na unidade do corpo, se individualmente cada crente não vive uma nova vida. Então, à luz disso, nessa noite eu quero compartilhar com a igreja a respeito do que significa e da importância de sermos de fato nova criatura no meio desta nova comunidade. A igreja de Cristo é uma nova comunidade, como diz John Stott, uma nova sociedade em Cristo Jesus, um povo novo, uma nova realidade humana, que na volta de Jesus e no estabelecimento final do novo céu e da nova terra, seremos a nova criação. Mas se nós somos uma nova comunidade, nós também somos chamados a sermos renovados individualmente, interiormente. O nosso coração precisa ser conduzido pela nova humanidade em Cristo Jesus. A primeira coisa então que o apóstolo Paulo nos mostra é o padrão negativo. Depois o apóstolo Paulo vai apresentar um padrão positivo. Mas no meio disso tudo haverá para nós algo ainda que é mais difícil. E eu vou falar sobre isso quando chegarmos lá. Primeira coisa, nós precisamos ver o que é uma sociedade sem Deus. O que de fato se passa com os homens que estão neste mundo caído. O apóstolo Paulo então começa o seu argumento falando: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Temos aqui, meus irmãos, uma generalização. Sem dúvida nenhuma, nem todo pagão, nem todo gentio vive igual ao outro. Nem todo pecador peca igual ao outro. Cada cultura, cada sociedade tem suas nuances. E cada pessoa individualmente tem as suas inclinações. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, na verdade, todos os que estão sem Cristo, os que verdadeiramente são ímpios, e aqui ele os chama de gentios, o que é muito especial para o leitor da carta aos Efésios. Vocês se lembram, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, como ele quebra essa divisão entre nós e vós. E como eu instruí a igreja que essa divisão, Paulo está deixando muito claro: nós, judeus, vós, não judeus. E diz para eles que por algum momento de suas vidas, os crentes de Éfeso também foram chamados de gentios, por aqueles que se intitulam circuncisão na carne, certo?
Então ele diz que em Cristo não há mais separação daqueles que vêm do povo de Israel, daqueles que não vêm do povo de Israel, aqueles que são filhos de sangue das tribos de Jacó, aqueles que se converteram de outros povos, línguas e nações. Não há mais esse termo gentílico de não povo no meio da igreja. Contudo, se agora a igreja é o povo de Deus, e ela o é, Paulo já deixou isso muito claro para nós nos argumentos da carta aos Efésios ao longo desses meses que temos estudado, nós vemos então que agora, quem são os gentios? Todos que não são igreja. O termo gentio volta, o termo não povo retorna aqui, mas não mais para distinguir duas classes de crentes, mas para distinguir os crentes do mundo, os cristãos dos ímpios, os eleitos de Deus, o povo de Deus, dos pagãos. E aqui então o apóstolo Paulo vai mostrar para nós o que nós éramos antigamente e somos chamados a não viver, que não mais andeis como também andam os gentios. O primeiro chamado do apóstolo Paulo é dizer: não podemos conduzir as nossas vidas, não podemos continuar pensando, cogitando das coisas do mundo, como aqueles que não têm Deus andam ou cogitam, porque os tais estão na vaidade dos seus próprios pensamentos. Deixa eu ler novamente todos os argumentos. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza de seu coração. Até aqui, versículo 18. John Stott afirma, então, que muitas vezes nós olhamos para esse texto e o primeiro argumento que vem é de teimosia, é de obstinação, de pessoas que deliberadamente, conhecendo a verdade de Deus, se iludem com as coisas do mundo e escolhem não adorar a Deus, mas que não é exatamente isso que este texto está falando. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está argumentando aqui, afirma Stott em seu comentário aos Efésios, ele está falando muito mais sobre cegueira espiritual, incapacidade de ver. Quando ele usa o termo aqui, por causa da ignorância em que vivem, ou seja, não conhecendo a Deus, estando mortos em seus delitos e pecados, não tendo Deus neste mundo, por mais que vivam no mundo que Deus criou, por mais que possam contemplar com seus olhos toda a revelação natural a respeito de Deus, não tendo Jesus, não tendo o Espírito de Deus, não tendo ouvido a pregação da palavra, eles estão nulos em seus pensamentos. A dureza do coração destes homens faz parte de um resultado natural da sua cegueira espiritual, que ele chama em primeiro lugar de obscurecidos de entendimento, e em segundo lugar ele fala sobre a ignorância em que vivem. Eles não conhecem a Deus, e não conhecem a Deus porque, estando mortos em seus pecados, são cegos. Eu lembro quando eu era criança e houve um acampamento de jovens da nossa igreja, nós participávamos junto com o papai, e aí então houve uma disputa, numa noite de acampamento, havia uma disputa entre as equipes, e cada equipe deveria escolher um, e eles deveriam contar a maior mentira possível, e eles iam votar em quem contasse a mentira mais incrível, fosse a que conquistasse mais as pessoas. Então o primeiro jovem da primeira equipe se levantou e falou diversas coisas, e ele era um menino que falava muito bem e cativou, contou uma história, então, Depois a segunda equipe se levantou e o jovem que foi representar, os jovens estavam todos na quadra do acampamento da igreja, uma noite bonita, um céu estrelado, e ele disse para todos: olhem para o céu,
olhem para as estrelas, olhem ali no céu, bem linda a lua cheia. Deus não existe, tudo surgiu do nada. Os homens sem Deus, os verdadeiramente gentios, aqueles que sem Cristo não fazem parte do verdadeiro povo de Deus, os quais hoje muitos e muitos judeus podem biblicamente ser chamados verdadeiramente de gentios, olham para o sol, olham para a criação, veem as maravilhas naturais de uma cidade como a de João Pessoa, olham para o céu estrelado, veem a lua cheia brilhando no mar e não conseguem perceber que há um ser grandioso, todo-poderoso e infinito que pode criar e que criou todas as coisas na beleza da sua vontade e do seu pensamento. A dureza de seus corações que os leva à depravação de suas vidas, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Isso é interessantíssimo, meus irmãos, como Paulo usa do argumento aqui na carta aos Efésios, mostrando que nós, os crentes do Senhor Jesus, não podemos ser como este mundo é. Nós não temos a mínima condição de ser como são os nossos irmãos e primos de sangue que não têm o temor de Deus, que nós não temos como ter os mesmos gostos, alegrias, projetos e ações que os nossos colegas de trabalho que não professam a verdadeira fé em Jesus Cristo. Nós não temos como sequer partilhar de qualquer esperança, de qualquer sentimento com pessoas que não partilham da verdadeira fé bíblica, porque eles estão presos na sua cegueira, totalmente obscurecidos de entendimento, e esse é o motivo que os leva a todo tipo de depravação. Vejam, isso é muito simples. Nós moramos ali no Miramar, e da janela da nossa casa nós infelizmente tivemos que partilhar do nosso tempo e do nosso espaço com o carnaval que acontece aqui na cidade de João Pessoa, descendo a Epitácio Pessoa. Meus irmãos, isso não tem nada a ver com ser um cristão quadrado, antiquado, conservador. Mas que alegria existe em se embriagar e descer ladeira abaixo, atrás de um trio elétrico que não, veja, o som não é aprazível, nem só por causa do tipo de música que se toca, mas por causa do barulho que se faz. É impossível o ser humano, na concepção criada, que seus ouvidos realmente se deleitem com a música que se toca ali. Segundo lugar, o que se consome é da pior qualidade, tanto de suposta cultura, como tudo que se come na rua, tudo que se bebe. As pessoas ficam sujas, mal cheirosas. Não são poucas as histórias daqueles que no dia seguinte acordam numa sarjeta, buscam de qualquer tipo de drogas ilícitas para se entorpecer. Isso é a alegria dessas pessoas. O nosso país e os seus governantes se empenham em financiar tais coisas, rios de dinheiro. Havia, na época do carnaval esse ano, um outdoor agradecendo um senador aqui da Paraíba, que deu não sei quantos milhões para a celebração do carnaval. O que o apóstolo Paulo está dizendo é
que não temos como ter qualquer comunhão com estas coisas. E o verdadeiro crente em Cristo não tem prazer em absolutamente nada disso. Isso é diferente de dizer que um cristão tem que ser abstêmio, que um cristão não ouve música secular, que o cristão não vai a uma peça de teatro, que o cristão não põe no seu aplicativo um filme que tem uma história decente e uma linguagem decente, por mais que não seja um filme cristão. A ideia de que ser um cristão é ter um aplicativo de filmes cristãos, usar roupa de marca cristã, e só falta falar que ir a um restaurante cristão, ir a um shopping cristão, andar de carro cristão. Isso não existe. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo em primeiro lugar é que a humanidade de Cristo na vida dos crentes, ela é totalmente distinta da humanidade que nos cerca. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, somos chamados aqui pelo apóstolo Paulo a revisitar os nossos corações e pedir ao Espírito Santo que revele quais são as nossas alegrias e prazeres. Às vezes nós não falamos, mas cobiçamos com os olhos. Às vezes nós não participamos de tais festas e eventos, mas nós ficamos com o coração inclinado. Tem gente que chega a dizer, se eu não fosse crente, eu estava lá. Quando a pessoa diz isso, já revela muito a respeito do seu coração. O apóstolo Paulo diz que, na verdade, todas essas coisas são geradas pela vaidade dos pensamentos dos pagãos. A vaidade do pensamento daquele que está sem Cristo é a convicção de que o seu caminho, as suas escolhas, os seus prazeres e as suas vontades são certos. O ponto de entendimento de verdade sou eu. Exatamente o que vivemos na cultura dos nossos dias. Somos extremamente subjetivos. O mundo em que vivemos afirma que a verdade está em nós. Em nós não se fala obviamente sobre o coletivo, está em cada um. Então a minha verdade não é a sua verdade, e a sua verdade não é a verdade do outro, e cada um precisa definir o que é bom, perfeito e agradável. É exatamente isso que o apóstolo Paulo chama sobre a vaidade dos seus pensamentos. Se entregam a toda a depravação, porque estão cegos, e na sua cegueira espiritual, estando mortos em seus delitos e pecados, se acham cheios de razão. Olham para o óbvio e não enxergam aquilo que está lá. Olham para as obras de Deus na criação e não veem Deus. Ouvem a palavra pregada e não conseguem perceber a voz de Cristo no meio do povo de Deus. Vem o testemunho de muitos crentes, vivido e professo, e mesmo assim nada lhes atinge. A maioria deles diz nos nossos dias que tudo o que vivemos é muito bonito. Que coisa linda vocês reunidos aqui no culto da igreja presbiteriana. Assim como é lindo os meus outros parentes que foram à missa hoje às 5 da tarde. Assim como é belo e maravilhoso um amigo que eu tenho que passou o dia contemplando uma árvore e meditando no poder da mãe natureza, e assim por diante. Também honramos e respeitamos os ateus, mas que vivem dentro de um conceito ético, sem saberem os ateus que sem uma verdade absoluta e sem um ser que rege todas as coisas, é impossível que haja um conceito ético real e concreto. Na vaidade dos seus pensamentos, o gentio é exatamente como Adão e Eva, que olham, que ouvem o que a serpente diz, que olham para a árvore, veem o fruto, lhes é agradável aos olhos, e eles tomam por si mesmo
as suas decisões. O apóstolo Paulo então começa o seu argumento dizendo: irmãos em Cristo Jesus, jamais haverá unidade em Cristo se cada um aqui pensar o que quiser. Irmãos em Cristo Jesus, nunca vocês crescerão como igreja se cada um aqui se alegrar, cada um com as suas coisas, e dizer assim: é o seu jeitão, é a sua criação, é a forma como você pensa. Irmãos em Cristo Jesus, quem assim o faz é gentio, não é povo. O povo de Deus, na sua grande diversidade, e ver a diversidade é muito simples, é só estar aqui à frente e ver os tipos de cabelo, as cores dos olhos, as feições e os traços do rosto. E por aí nós vemos que esta igreja aqui reunida, com quase todos brasileiros e uma britânica, meio tcheca, meio inglesa, né? Mas todos nós aqui, os paraenses, os mineiros, os paraibanos, e se eu não citei aqui o seu estado, por favor me perdoe. Mas é simples ver que há diversidade. É simples ver que há grande diversidade em estilo, em fisionomia, em interesses, mas não pode haver diversidade na verdade. O apóstolo Paulo está dizendo que na vaidade dos seus pensamentos, cada um crê no que bem entende, e a unidade da igreja, por mais que nós sejamos diversos e diversificados, a unidade da igreja está na absoluta verdade de Cristo Jesus. Não há outra alegria, não há outra segurança, não há outro deleite, não há outra esperança. Essa é a forma como os crentes jamais devem viver, fora de Cristo Jesus. O versículo 20, ele ainda nos dá completa essa ideia, quando ele passa agora aquele meio termo, e eu vou explicar o meio termo. Primeiro, o apóstolo Paulo falou que nós não somos como gentios. Agora ele vai dizer à igreja que nós somos como Cristo, mas ele vem com um parênteses aqui no meio, quando ele fala: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, segundo é a verdade em Jesus. Presta atenção. Mas não foi assim que aprendestes em Cristo. E aí ele diz, versículo 21, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Ou seja, o versículo 21 é o parênteses que eu quero tratar com vocês, mas voltemos ao 20. Ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, no sentido de que, versículo 22, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O segundo passo, do versículo 20, 22 até o 24, ele está falando exatamente que em Cristo todos nós, os crentes, somos diferentes. Sim, nós éramos como gentios. Versículo 17 ele diz que não mais andeis, ou seja, ele diz que a descontinuidade de uma conduta de vida que nós naturalmente tínhamos. Mas agora ele diz que no trato passado, versículo 22, os cristãos que não vivem na vaidade dos seus pensamentos, eles são chamados a se despojar do velho homem.
e se revestir, se renovar no vosso espírito e se revestir do novo homem, criado segundo Deus. Aqui, meus irmãos, nós precisamos explicar o conceito teológico. E essa ideia de duas humanidades está clara aqui para nós. Nós temos o primeiro homem e o segundo homem. A palavra usada para humanidade no Antigo Testamento é a palavra Adão. E o nome do primeiro homem, Adão, nada mais é do que homem. Nós lemos na língua portuguesa Adão, como se fosse a transliteração do som da palavra homem do Antigo Testamento, Adão. E nós lemos hoje, no capítulo de número 3, e foi de fato no capítulo 3 de Gênesis hoje de manhã, quando estávamos na leitura para a confissão de pecados, quando falamos sobre a queda, que depois da queda, depois do homem pecar, e depois que Deus amaldiçoou o homem, foi então que veio o registro de Moisés dizendo que Adão então deu um nome à mulher de Eva, porque ela era a mãe de todos os homens. Os liberais, os teólogos liberais, o que eles fazem? Eles tiram palavras de todo o contexto e querem mostrar que existe igualdade entre homem e mulher. Porque todas as vezes que Deus vai falar na criação, que Moisés registra a criação, até o capítulo 3, quando Adão dá o nome da mulher de Eva, ele cita homem e mulher como Adão e Adão. Mas isso para nós é muito simples, porque a palavra Adão, dentro do contexto, ela fala de humanidade, e ela fala da representação pactual da humanidade. É por isso, meninas, prestem bem atenção, eu conheço algumas crentes que fazem isso, e isso não representa a nossa fé pactual. Quando vocês se casarem, vocês devem com alegria mudar os seus documentos e pôr o nome do seu marido. Por quê? Porque nós somos machistas? Não. Porque o nome da sua família e dos seus pais não vale nada? Não. Mas porque o povo de Deus, em aliança com Deus, continua a viver nos dias de hoje, no meio da igreja de Cristo, essa representação de aliança pactual, aonde os maridos são chamados ao governo, a serem provedores, a serem protetores. Então, nessa identificação de humanidade, o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está usando a mesma palavra de Gênesis, e ele está falando sobre o antigo Adão e o novo Adão. Ele está falando sobre esse divisor de águas entre o homem que foi feito perfeito e bom, mas caiu, e o outro homem que veio perfeito e bom, e não tendo ele caído, morreu em favor em todos os filhos de Adão, o segundo Adão, Cristo Jesus. A igreja não é chamada meramente a não viver como tal, ou seja, façamos uma lista de condutas erradas, maléficas, caídas e pecaminosas, e não vamos fazer essas coisas. Ser crente é não falar mentira. Ser crente é não ficar embriagado. Ser crente é não ser adúltero. Ser crente é não isso, não aquilo, não isso, não aquilo. O apóstolo Paulo diz: não, nós não andamos como os gentios, porque nós somos chamados a nos revestir de Jesus. Ser crente não é dizer que eu não faço o que é mal. Ser crente em Cristo Jesus é que eu vivo em Cristo. Me despir da humanidade, ele tem dois aspectos muito importantes e práticos para nós. O primeiro, que eu estou rompendo com toda e qualquer tradição e cultura que seja anticristã.
toda e qualquer cultura e conduta e tradição que seja anticristã. Então você simplesmente diz assim: olha, eu sou crente, tudo bem, mas isso e aquilo meus pais sempre fizeram. Lá em nossa casa a gente sempre foi crente e sempre tivemos tais e tais condutas, nunca foi um problema. Eu conheci um homem, presbítero da igreja, e eu fui muitas vezes à casa dele, e ele no meio da sua família, no meio dos crentes, diversas vezes eu vi embriagado. Mas a igreja local e a sua família tratavam dessa situação como se fosse: ele é assim, está dentro da casa dele, com a família dele, com a mulher dele, entre aspas, não faz mal a ninguém. O que o apóstolo Paulo está dizendo: não, o crente no Senhor Jesus Cristo, ele bebe o vinho, e ele não envergonha o nome de Cristo, porque já não é mais ele quem vive, mas Cristo vive nele. Ele não se embriaga. O crente no Senhor Jesus Cristo não é aquele que meramente deixa de falar a mentira, mas ele fala a verdade. O apóstolo Paulo deixa isso claro a partir dos versículos de número 25 aqui, que são o texto da próxima semana. Ele vai falando sobre essa oposição de práticas, e ela não é não fazer isso, ela é o que fazia errado, agora ele tem uma nova conduta. Ele se despiu do velho homem. Então isso tem a ver com condutas e práticas. Mas como o apóstolo Paulo havia falado no versículo de número 17, a respeito da vaidade dos seus próprios pensamentos, ele está falando sobre questões muito particulares. E também a segunda aplicação sobre nos despir do velho homem tem a ver com Adão, com o mundo, com a cultura e a tradição deste mundo, mas tem a ver comigo e com você. Daquilo que eu acho certo, daquilo que eu acho errado, daquilo que eu creio e afirmo. Eu penso assim, eu me conduzo assim, e ponto final. A história do crente irascível. Ele é crente, mas ele se ira com muita facilidade. Ele diz: eu sou assim mesmo, e eu sou homem, e eu quero ver quem vai me enfrentar. É aquele crente que é o dono da razão. Ele é crente, ele é membro da igreja, ele toma da ceia, mas ele é o dono da razão. Ele tem resposta para tudo, ele sabe de tudo, ele nunca se dobra, nem mesmo quando está errado, ele se dobra. Ele tem que sempre ter a opinião dele. O crente que não se submete ao governo da igreja local, ele é quase que um desigrejado. Ele não deixou de frequentar a igreja, ele vai à igreja, mas ele escolhe quando ele vai. Ele escolhe os seus pastores de estimação. Ele escolhe qual tipo de teologia ele gosta mais. Ele pinga de um lado para o outro. Nunca para igreja nenhuma. Tem um marido que é péssimo marido, mas acha que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E jamais aceita uma visita pastoral, um aconselhamento e a orientação pastoral dos presbíteros da igreja. Tem crentes que falam abertamente contra o dízimo e na vaidade dos seus pensamentos se orgulham de não dar o dízimo. Esses, na verdade, que se acham crentes, são o parênteses que Paulo apresenta no versículo de número 21. Ele diz o que não é, ele diz o que é, e no versículo 21 ele diz, versículo 20 e 21, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, em Jesus. Ele põe uma interrogação no meio da instrução, e ele diz a cada um de nós, se é que de fato vocês são crentes. O apóstolo Paulo está dizendo, na igreja de Éfeso, com certeza, existe joio e trigo. E eu não sei dizer quais de vocês são membros de igreja e quais de vocês, de fato, sendo membros de igreja, são crentes em Cristo Jesus.
Eu creio que eu já partilhei isso com os irmãos, mas quando morei no Rio Grande do Sul, a coisa mais comum de se ouvir era um pastor se apresentar e falar assim: meu nome é fulano de tal, eu sou pastor luterano. E no mesmo grupo, muitas vezes, um outro se apresentava: eu sou o pastor luterano convertido. Haviam dois braços da igreja luterana. Uma extremamente liberal, abandonou a autoridade das escrituras, sua inerrância, abandonou o governo masculino, aceita todo tipo de heresia, de afronta a Deus. E uma outra corrente luterana, que é uma corrente que ainda preserva a autoridade das escrituras e tem se mantido fiel. Então, no mesmo contexto, às vezes, de encontro de pastores, um se apresenta luterano e os luteranos mais fiéis faziam questão de cumprimentar e dizer: eu sou luterano convertido. Mas como é que pode? É como a gente de vez em quando quer se apresentar no meio. E esses dias eu conversando com um pastor batista, falei assim: eu sou o presbiteriano reformado. E ele deu risada. Aí ele virou e falou assim: que dia vivemos, hein, Ludier? Eu falei assim: que dia vivemos onde um presbiteriano tem que dizer que é reformado? Porque dizer que é presbiteriano não é suficiente. E nós somos chamados pelo apóstolo Paulo a respondermos o se é que de fato nós, evangélicos, cristãos, evangélicos, reformados, presbiterianos da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui nessa noite, somos de fato crentes em Cristo Jesus, eleitos de Deus, salvos pelo sangue do Cordeiro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. Ele está dizendo: olha, tem uma conduta errada e vocês conhecem a conduta verdadeira. E ele dá uma pausa. É como uma brecada brusca num cruzamento da avenida. Ele diz assim: se é que de fato vocês são crentes. O apóstolo Paulo muito bem sabe que não é difícil ao homem natural ser extremamente religioso, zeloso de suas doutrinas e suas condutas, mas não ter o verdadeiro temor a Deus. Assim Saulo de Tarso o era, profundo conhecedor da lei de Deus, hebreu de hebreus, estudava e memorizava a lei de Deus desde a sua mais tenra infância. Quanto à lei do Senhor e quanto à conduta da lei do Senhor, extremamente zeloso, se destacava entre os seus, mas não conhecia a verdade do texto que ele lia. Profundo conhecedor da Bíblia, mas não entende absolutamente uma vírgula sequer do que diz. O apóstolo Paulo está dizendo: existem duas condutas, a dos gentios e a dos cristãos, mas o problema é que eu preciso muitas vezes perguntar aos cristãos que leem essa carta, que são ouvintes da igreja de Cristo, se de fato vocês já entenderam o que significa o Evangelho de Jesus, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quantos leem muitos livros teológicos, frequentam inúmeras conferências teológicas, assistem diversos cursos teológicos, são seguidores dos mais famosos pastores reformados dos nossos dias, mas não foram verdadeiramente instruídos nele, em Cristo, segundo é a verdade em Jesus. Aplaudem homens, mas não conhecem a Cristo. O apóstolo Paulo está mostrando então, meus irmãos, que na unidade da nova sociedade em Cristo, mais uma vez citando John Stott, nós somos chamados à nova humanidade em Cristo.
Cristo em nós, a esperança da glória, ou nas palavras do próprio apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a nova humanidade em Cristo não se molda à cultura deste mundo caído, não está presa à vaidade dos seus olhos e do seu entendimento. Ela se reveste de Cristo Jesus, pois os seus ouvidos foram aguçados e a sua alma foi avivada pela voz de Jesus em nossos corações. E à medida que ouvimos a pregação da palavra, que participamos dos congressos e das conferências, que lemos os bons livros teológicos, que meditamos diligentemente na palavra de Deus, Ele vai moldando as nossas vidas. E nós, pela graça de Deus, vamos percebendo a cada novo dia que somos, pela graça somente, cada vez menos Adão e mais Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está mostrando para a sua igreja que é algo muito nobre, algo poderosamente, maravilhosamente nobre, belo, deleitoso para a igreja presbiteriana Sólida Glória, de vermos essa igreja crescer, de vermos outros irmãos em Cristo se ajuntarem, de termos o privilégio de pregar aos descrentes e vemos pela graça de Deus as escamas dos seus olhos caírem, de vermos a igreja presbiteriana Sólida Glória, pela graça de Deus, ser uma igreja forte, e percebemos que daqui a pouco nós vamos ter em diversos bairros da cidade muitas outras congregações com a mesma vida em Jesus. Mas este grande projeto coletivo, que começou há um ano atrás com 5 famílias, e que hoje, com 11 famílias, mercê de Deus, caminha para 12 ou 13 famílias ainda nos próximos meses, não tem valor algum se o conjunto da obra é feito de peças que individualmente estão sem Cristo. É como um omelete delicioso. O queijo de primeira linha, os melhores tomates, com certeza toda a parte de verdura que vamos usar para fazer esse omelete foi comprado pelo Aniel ali na feira de Jaguaribe. O queijo, Emiliane trouxe lá de Minas, no Capricho. Os ovos de uma granja orgânica, isso deve ser coisa de Cleia e de Juliana. E eu estou lá, fazendo esse omelete. 10 ovos. Mas depois de 9, o 10º podre. Infelizmente, é bem possível, não é incomum, uma igreja onde diáconos não são crentes. Infelizmente, não é impossível, é comum uma igreja onde presbíteros são, na verdade, fariseus e não são crentes. Infelizmente, há grandes igrejas e grandes ministérios de pastores que vivem revestindo-se dia após dia da velha humanidade caída de Adão e não de Cristo. Com certeza, por mais que essas igrejas se tornem as mais famosas do mundo, elas não crescerão naquele que é a cabeça, Cristo.
E assim, todo o corpo desajustado, caindo por todos os lados, sem qualquer auxílio das juntas, e sem verdadeira cooperação das partes, ele aumenta para a edificação de homens sem amor, que caminham para o inferno. Esta é a igreja daqueles que sem Cristo vivem na vaidade dos seus pensamentos. E como diz o apóstolo Paulo, mesmo os membros de igreja, que sendo membros da igreja local, acham que são crentes, mas não são. Eu sempre falei isso com meu pai, e nós sempre concordamos. O pior tipo de crente que existe é aquele que acha que é crente e não é. Esse é o pior tipo de crente. E vejam, nós os crentes vamos ter muitos problemas. Somos pecadores. Enfrentamos muitas lutas. É possível que encontremos solavancos e buracos no meio do nosso caminho, que podem nos levar até mesmo à dissensão. Mas se nós, de fato, temos ouvido e sido instruídos por Jesus, nós somos chamados a nos revestirmos de Cristo Jesus, o novo homem, criado segundo Deus, pois Ele é o perfeito Deus, perfeito homem, em justiça e retidão procedentes da verdade, aquele que ama e cumpre a lei do Senhor, aquele que é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o fruto e sua folhagem não murcha, aquele que em favor da lei de Deus e do amor de Deus e da graça de Deus se fez o sacrifício em lugar dos eleitos, que somos nós, pecadores, revestidos de Cristo Jesus, revestidos de Cristo Jesus, nós caminharemos para a unidade da igreja de Cristo, e esta igreja, sem dúvida alguma, será uma grande bênção. Cabe a nós então zelar pelo coletivo e pelo individual. Cabe a nós então nos dispor a sermos pastoreados no coletivo e no individual. O púlpito, a mesa, as visitações pastorais, os discipulados pastorais, a conversação com pastores e presbíteros, os cultos domésticos, o pastoreio dos homens em seus lares, a educação dos pais para com os filhos, são todas as obras da unidade do corpo, promovidos por aqueles que estão revestidos de Cristo Jesus. Este omelete, sem dúvida nenhuma, feito pelas mãos do Redentor, tem 10 ovos bons. Neste banquete, nós nos deleitaremos. Se é feito por homens, cuidado. Mas se Cristo está no meio de nós, sustentando a sua igreja e operando em nossas vidas, nós, de fato, o conhecemos, vivemos para a sua glória e nos revestimos de Cristo, individual e coletivamente. Pois não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Em Cristo nós enxergamos, nós conhecemos, nós temos sabedoria,
e vos revestais do novo Adão, criado segundo Deus, que se encarnou em Maria, da natureza dela e da natureza de Deus, sendo ele justo e reto, procedendo exclusivamente da verdade. Cristo, a verdade em nós. Que Deus nos abençoe.